polêmico, dúvidas bíblicas, ensinamento certo ou heresia? Tire suas dúvidas a partir de agora. Está entrando no ar pela Rádio Cristaminas, o programa Cajado na Moleira. Boa noite e a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos começando o programa Cajado na Moleira. Seja bem-vindo você que nos está acompanhando pela Rádio Cristaminas e também pela fanpage Bispo Paulo Henrique e pela página da Comunidade Cristaminas. E antes de falar o tema para você hoje, eu vou deixar o telefone para contato, para você estar mandando a sua pergunta, mandando a sua opinião ou até um tema para o próximo programa. E o WhatsApp é DDD 61 98261 8379. DDD 61 98261 8379. E o tema do nosso debate de hoje vai ser sobre línguas estranhas na igreja. Isso existe? Não existe? Como explicar biblicamente? E o batismo com o Espírito Santo pode acontecer antes do batismo nas águas? Não pode acontecer? O que a Bíblia diz? E quem irá nos falar nesta noite, neste debate, está aqui hoje o Bispo Paulo Henrique, o pastor Antônio Damasio e o pastor Jodeilson. Boa noite, pastores. Boa noite, Bispo Paulo Henrique. Boa noite, pastora Valéria. Boa noite, pastor Antônio, pastor Jodeilson. Boa noite a todos os amigos ouvintes da Rádio Cristaminas. Esse aplicativo que tem chegado em várias partes do mundo, né? Pessoas têm acompanhado de outros países e também pelo site da igreja, Comunidade Cristaminas. A pessoa consegue acessar através dos equipamentos que tem um sistema iOS, né? Onde não tem como baixar o aplicativo que é exclusivo para Android. As pessoas conseguem ouvir a nossa programação pelo site da igreja, www.ccminas.org.br. Boa noite a todos que nos acompanham também pelo Facebook. Estamos ao vivo. Eu sempre gosto aqui de ressaltar que o Facebook é um mecanismo extraordinário para poder fazer essa transmissão, esse debate que tem crescido a cada semana. Eu fiquei muito feliz porque nos últimos dias eu observei alguns comentários ali no nosso Facebook de pessoas que às vezes não se manifestam, não participam do programa com perguntas ou com opiniões, mas que ali num determinado assunto no Facebook, no nosso Facebook essa semana, várias dessas pessoas relatando que acompanham o programa Cajado na Moleira. Esse programa tem crescido porque é um programa interdenominacional. Ele não defende uma placa de igreja, ele não defende um entendimento religioso, ele debate assuntos que causam polêmicas, principalmente no meio cristão e evangélico, assuntos que muitas pessoas, ao invés de conversarem sobre os tais, sobre os mesmos, elas preferem brigar, dizer que o outro está errado e que ela está certa. Então, a cada semana que nós nos reunimos aqui, os assuntos têm sido assim, bem pertinentes, bem abrangentes, e hoje certamente vai causar impacto em muitas pessoas, porque nós vamos falar a respeito das famosas línguas estranhas dentro das igrejas evangélicas. Nós vemos isso principalmente no segmento pentecostal, né? Nas igrejas pentecostais e também nas igrejas neopentecostais, e também temos visto a presença das línguas estranhas no segmento católico carismático. Também temos visto essa presença das línguas estranhas. E também vamos falar sobre a questão do batismo com o Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo. Aí cabe a forma de cada um colocar. Esse batismo pode acontecer antes do
batismo nas águas? Esse batismo só acontece depois do batismo nas águas? Ou esse batismo não acontece? Tem segmentos evangélicos que dizem que esse batismo não acontece, que foi apenas para o tempo apostólico, né? Os apóstolos de Jesus, os discípulos diretos de Jesus. Então, o tema de hoje vai ser muito bom. Sua participação será muito interessante, muito importante. Participe conosco pelo Facebook, convide as pessoas para assistirem, já comece a compartilhar. Eu sei que tem como a pessoa estar ao vivo, né? Ao vivo, lá embaixo tem um botãozinho, compartilhar, não tem? Tem. Um botão compartilhar. Se você está acompanhando o debate do Cajado da Mulher agora, você pode já compartilhar com seus amigos. Ao vivo você pode clicar no compartilhar, que automaticamente todos os seus amigos do Facebook vão saber que está acontecendo esse debate agora. Se ele vai acompanhar ou não, já é outra história, mas certamente vai ser interessante para muitas pessoas, principalmente para evangélicos e para os chamados católicos carismáticos, né? Vai ser muito interessante esse debate de hoje, vai ser muito profundo e eu tenho certeza que vai enriquecer o seu conhecimento e o conhecimento de todas as pessoas que estiverem conosco nessa programação. Se você está ouvindo pela Rádio Cristã Minas, manda aí no aplicativo da Rádio Cristã Minas também. Tem como indicar o aplicativo para as outras pessoas, não tem? Se eu não me engano, eu vi lá essa opção lá no cabeçalho. Aquele ícone de compartilhar, né? A pessoa pode apertar ali e ali ela escolhe se ela envia por e-mail, no Facebook, no WhatsApp. Para todos os contatos dela, para que os amigos dela também possam ter conhecimento do aplicativo da Rádio Cristã Minas e acompanhar esse debate, que certamente vai mudar o preconceito de muitas pessoas a respeito das línguas estranhas e do batismo com o Espírito Santo. Boa noite, pastor Antônio, e a paz do Senhor Jesus. Boa noite, bispo Paulo Henrique, pastora Valéria, pastor Jodeilson, né? E esse debate aqui é um debate que vai ser bastante edificante, né? E é interessante que a pessoa venha compartilhar esse vídeo mesmo, até para tirar a dúvida de outras pessoas que talvez ela conheça, né? Porque isso é uma dúvida bastante frequente no meio cristão, né? Sobre as línguas estranhas, sobre o batismo do Espírito Santo. Isso é uma coisa bastante que tem sido bastante discutida, né? Até porque hoje em dia, com esse advento da tecnologia, a partir do momento que as igrejas pentecostais e neopentecostais passaram a utilizar esse meio de comunicação, né? Para até transmitir os seus cultos, às vezes as pessoas elas veem certas coisas acontecendo ali e elas ficam com dúvidas, né? Se aquilo é realmente, se tem base bíblica, se é de Deus, se não é. Então é necessário que haja um debate para até mesmo abrir a mente dessa pessoa para ela entender, né, a base bíblica ou não, né, daquelas práticas que ela tem visto. Esse ponto aí é bem interessante, porque às vezes a pessoa, sem entender, ela vê pela televisão ou pelo Facebook ou por outras mídias sociais e ela até critica, zomba por não entender. Não estou dizendo que ela está certa de zombar, nem que ela está errada. Nós vamos entender melhor no debate. Mas às vezes a pessoa vê, critica, zomba e não entende. Até pelo fato ela não está acostumada com aquele tipo de culto, né, daquela denominação, qual seja ela, e por ela ver aquelas situações ali, por ela não entender, ela acaba criticando. Né? Então é necessário que a gente venha se voltar para a Bíblia e ver através da Bíblia se aquilo tem um respaldo bíblico ou não. É isso que nós vamos fazer aqui nesta noite, né? Boa noite ao Pai Senhor Jesus, pastor Jodeilson. Boa noite, pastor Antônio Damasio, pastora Valéria, bispo Paulo Henrique, e a todos que nos acompanham pelo Facebook ou pela Rádio Cristã Minas. Debate muito bom, aonde vai trazer entendimento para muitas pessoas que estão ouvindo pela rádio, também que estão nos acompanhando pelo Facebook, como a palavra diz em João 5:39, se eu estiver enganado, examinai
as Escrituras. Então nós vamos aqui examinar a respeito do batismo, né, o Espírito Santo, e também falar em línguas, né? E vai ser muito edificante para todos que nos acompanham. E como aqui o bispo já falou, se você puder compartilhar o vídeo pelo Facebook, faça isso, né? Você que está nos acompanhando, vai ser uma bênção aqui, esse ensinamento nessa noite aqui, para a glória de Deus e assim para o entendimento das pessoas. Então eu tenho certeza que vai somar. Esse debate vai somar no crescimento espiritual, no crescimento congregacional, no crescimento de conhecimento bíblico sobre temas que há muito tempo talvez essa pessoa que está nos ouvindo, está nos assistindo, tem dúvidas, não entende o que é certo, o que não é certo, como deveria ser. Eu tenho certeza que vai somar muito. Eu tenho visto que pessoas já estão participando conosco, né? Através do contato do Facebook, não sei se pelo WhatsApp também. Você pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida, a sua participação por áudio também pelo WhatsApp, prefixo 61 98261 8379 98261 8379. E antes de abrir então oficialmente o nosso debate, deixa a pastora Valéria já fazer algumas observações de pessoas que estão participando conosco ao vivo no debate Cajado na Mulher. Boa noite e a paz para você que está nos acompanhando pelo Facebook. A Rita Gonçalves, a Isaura Maria Cunha, a Castorina Gibson, a Adeilza Silva Matos, a Leide Soares, a Mari Carvalho, a Marinalva Assis, Franco Barbosa e a Maria Nilza Araújo Silva. Continue nos acompanhando até o final desse vídeo. Tenho certeza que hoje vai pegar fogo. Deixa eu abrir então oficialmente o debate. Vamos lá. Vamos começar pelas línguas estranhas. Vamos falar primeiro de línguas estranhas. Hoje em dia é um blá 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 para cá, um blá 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 para lá, e às vezes a pessoa chega na igreja, no templo, né, na denominação, vamos dizer assim, porque igrejas são pessoas, igreja não são paredes, igrejas são pessoas, mas às vezes alguém chega no templo, na denominação, e ela fica assustada. O que é isso? O que é que está acontecendo? Nós sabemos que no segmento evangélico, essa ascensão das línguas estranhas, ela aconteceu no movimento da Rua Azusa, lá nos Estados Unidos. Se eu não me engano, o nome do pregador era Simon, se eu não estiver enganado. Ele, juntamente com algumas pessoas, buscavam um avivamento da igreja, para que a igreja voltasse a ser como a igreja primitiva, tivesse ali os mesmos dons da igreja primitiva. E no meio daquela busca intensa por este avivamento, aconteceu que em um culto ali no tal chamado movimento da Rua Azusa, aconteceu ali esse, como que eu posso chamar, hein? Algumas pessoas começaram a receber esse dom das línguas estranhas, começaram a falar em outras línguas, enfim. No primeiro momento não houve muito entendimento do que estava acontecendo, mas aquilo se fortaleceu, cresceu, expandiu, e daí nasceram os ministérios pentecostais, né? Aqui no Brasil, o mais famoso, vamos usar esse termo assim, o mais conhecido, a Igreja Assembleia de Deus, que hoje tem várias denominações, mas que quando chegou no Brasil, chegou apenas uma única instituição, e com o passar do tempo houve ramificações, mas continua sendo Assembleia de Deus, um ministério pentecostal, né? Logo em seguida vieram as igrejas neopentecostais, seria isso, que também aderiram como um entendimento de dons espirituais, o falar em línguas estranhas. A gente já vai entrar no cerne do debate aqui. Eu estou fazendo só um amparado para a pessoa entender de onde veio isso. Antes das igrejas pentecostais ou
o movimento da Rua Azusa, o que nós tínhamos eram as chamadas igrejas tradicionais, Históricas, né? ou históricas, que podemos citar aqui a igreja Batista, Presbiteriana, Metodista, são igrejas chamadas tradicionais ou históricas, que não aderiam, e a maioria delas até hoje não aderem, este falar em línguas estranhas. Até algumas dessas não creem na contemporaneidade dos dons espirituais. Nós vamos chegar lá quando for falar do batismo do Espírito Santo. Vamos falar das línguas por enquanto. Então, essas igrejas chamadas históricas ou tradicionais são igrejas que não absorveram, não posso generalizar, porque hoje tem batista renovada e tal, mas eu falo na sua essência tradicional, mais antiga, não absorveram essa questão das línguas estranhas. Então, nasceu no movimento da Rua Azusa, ali nasceu o movimento pentecostal. O movimento pentecostal cresceu a nível mundial, e mais recentemente tivemos as igrejas neopentecostais, correto? Que são uma continuação da igreja pentecostal, porém com um caráter de organização e administração diferenciado e com uma questão de exposição, utilizando fortemente as mídias de alto impacto, né? Televisão, rádio e por aí vai. Mas essas igrejas neopentecostais, que hoje nós vemos, quer saber o que é uma igreja neopentecostal? É só você procurar nos canais de televisão. Ah, essa igreja está na televisão. Aqui, ó. Normalmente, não é uma regra, né? Apesar que não é uma regra. Hoje em dia até a Assembleia de Deus ela aderiu ao meio, né? Sim, mas não é uma regra. Por exemplo, a igreja Assembleia de Deus, ela tem programa uma vez por semana, 2 vezes por semana. Não é algo como as neopentecostais, 24 horas por dia, não é isso? 18 horas por dia, todos os dias. As igrejas neopentecostais é que tem esse caráter de divulgação do trabalho que fazem, né? Então, eu acredito que você entendeu um pouquinho onde nasceu, né? Pentecostal, neopentecostal e a questão das igrejas tradicionais ou históricas, correto? Para a gente chegar aqui no debate, para a gente entrar no sério do debate. E mais recentemente, a Igreja Católica passou a ter um novo departamento, podemos dar esse nome? Eu estou tentando usar um linguajar bem simples para todo mundo entender, porque se a gente for falar aqui na linguagem técnica, muitas pessoas que estão nos acompanhando não vão entender, né? Porque a Igreja Católica ela não se dividiu, ela continua sendo a Igreja Católica, correto? Então podemos dizer que passou a ter um novo departamento, chamado os católicos carismáticos, que essa pessoa também que está acompanhando na televisão, olha que benção, no Facebook agora, nas mídias sociais ou pela Rádio Cristaminas, certamente já viu pela televisão o trabalho católicos carismáticos, cultos, missas, melhor dizendo, católicos carismáticos, que são diferentes das missas tradicionais, correto? E nesse trabalho, nesse movimento católico carismático, nesse departamento católico carismático, é onde essa pessoa também já viu muitas pessoas falando em línguas estranhas, correto? Então entendemos pentecostais, neopentecostais, tradicionais ou históricos e católicos carismáticos, ok? Então agora vamos entrar no cerne do debate. A primeira pergunta foi: línguas estranhas, isto existe? Isto não existe? O que a Bíblia diz? Foi a primeira pergunta que nós fizemos. Então aqui eu quero abrir oficialmente agora o debate. Sua participação é muito importante. Seja você católico, carismático, seja você evangélico pentecostal, evangélico neopentecostal, seja você um evangélico tradicional ou histórico.
aqui é um debate, aqui não é uma arbitrariedade, é um debate. Sua participação é importante, porque vai enriquecer aqui o nosso debate e vai trazer conhecimento. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, olha o que diz aqui em Atos dos Apóstolos. Aqui é para abrir o debate, oficialmente. O título da mensagem é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz assim: a descida do Espírito Santo. Olha o que diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. O que é o dia de Pentecostes? É uma festa judaica, ok? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aqui no caso, os cristãos, os discípulos de Jesus. Os apóstolos, mais aqueles outros que creram. Que creram, os apóstolos de Jesus e os que creram, os irmãos da igreja cristã, vamos dizer assim, da época de Cristo, depois que Cristo foi levado aos céus. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam assentados. Agora olha o versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, aí vem aqui o título, o dom de línguas, né? Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso? Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então eu queria abrir esse debate de hoje com esse texto, porque esse texto é o texto mais conhecido sobre a questão das línguas estranhas. Normalmente, quando alguém vai falar ou vai defender a questão das línguas estranhas, usa esse texto. Normalmente, usa-se esse texto. E esse texto também é a base que normalmente as igrejas históricas ou tradicionais, muitas pessoas, não digo os mais aprofundados biblicamente, mas aqueles que conhecem menos, também utilizam para dizer que não existe mais o dom de línguas estranhas, ou que os dons de línguas não tem nada a ver com falar nas línguas angelicais ou línguas de Deus, vamos dizer assim. Então, esse texto aqui, amigo ouvinte, amigo telespectador do Facebook, o pastor Antônio, esse texto aqui, ele nos mostra claramente que aqui não tinha nada a ver com língua de anjos, correto?
Pode falar um pouquinho desse texto, pastor? Isso, seria a primeira manifestação desse dom de línguas. E esse dom de línguas, nessa ocasião, nós vemos que eram línguas humanas, né? Que cada apóstolo, cada discípulo que foi batizado com o Espírito Santo naquele momento, ele recebeu esse dom, né, de falar em línguas, mas ele estava falando em línguas conhecidas pelas pessoas ali. Por exemplo, digamos aqui que nós estamos aqui 4 pessoas agora, né? 4 pessoas. Digamos que eu saiba falar apenas o português. 4 pessoas aqui e que eu saiba falar apenas o português. E digamos que cada um de vocês aqui saiba falar outra língua. Por exemplo, o pastor Antônio saiba falar apenas o inglês, a pastora Valéria saiba falar apenas o francês e o pastor Jodeilson saiba falar apenas o japonês. Eu sei apenas o português. Então esse texto está dizendo que se eu fosse aqui agora cheio do Espírito Santo e recebesse esse dom de evangelização e de manifestação, como está escrito aqui, para falar da glória de Deus, das grandezas de Deus, para evangelizar vocês, falar do poder de Deus, das grandezas de Deus, quer dizer que eu, sabendo falar apenas português, receberia o dom, no caso de falar inglês, para te evangelizar, seria isso? De certa forma, sim, né? Porque nós entendemos aqui, né, que Deus ele usou essa situação, esse dom de línguas até para ser um sinal para aquelas pessoas verem que era o agir de Deus, né? Porque a maioria dos discípulos e até mesmo dos apóstolos eram pessoas incultas, né, que não tinham muito conhecimento, né? Então elas não sabiam, delas mesmas elas não sabiam falar aquelas outras línguas. Não tinham esse conhecimento técnico, né? Não eram poliglotas. Não, então quando o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas, né, aqui em Atos, no capítulo 2, no versículo 3 aqui, já fala que apareceram como línguas de fogo, né? E pousou sobre cada uma daquelas pessoas, elas foram cheias do Espírito Santo e elas passaram a falar naquelas línguas. E isso Deus já usou como uma forma, como o Senhor disse, de evangelização para que aquelas pessoas que estavam ouvindo, elas vissem que era Deus que estava fazendo aquilo. Porque até mesmo no versículo 11 aqui, né, as pessoas que ouvem, né, elas ficaram atônitas, elas não sabiam o que estava acontecendo, né? Até elas perguntaram: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? E mesmo assim fala que outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados, né? Mesmo eles ouvindo que estavam falando na língua dele, né, falando as grandezas de Deus na língua dele, ele ainda estava zombando aquelas pessoas. Mas isso Deus usou para a evangelização naquele momento e para ser um sinal de Deus, de que era Deus que estava fazendo aquilo ali. Então nós podemos entender que esse texto aqui, nós estamos falando de um dom concedido por Deus, uma habilidade concedida por Deus aos seus discípulos, mas não estamos falando de línguas angelicais, línguas de Deus, línguas celestiais, línguas espirituais. Não estamos falando disso. Nós estamos falando de línguas humanas, vamos dizer assim, né? Línguas humanas, né? Talvez pudéssemos classificar ela como línguas estranhas, sendo estranhas à pessoa que estava falando, porque ele não sabia falar aquilo, né? Mas não é uma língua estranha no contexto espiritual de ser uma língua dos anjos, vamos dizer assim, né? Mas a gente pode dizer assim que a pessoa não conhecia aquela língua que ele estava falando, né? Ele estava sendo usado por Deus naquele momento para falar de Deus para aquelas pessoas, né, que eram de várias nações naquele momento, e aquelas pessoas, como nós dissemos, por não ter esse conhecimento cultural, então eles não sabiam falar na língua dos capadócios, dos asiáticos, de todas aquelas pessoas que estavam ali naquele momento. Uma colocação aqui, como os senhores também estão falando, só que existe também um dom de línguas para falar em mistério que só Deus também entende. Aqui no capítulo 14
de 1 Coríntios, versículo 2. Vou ler esse versículo aqui. Diz assim, ó: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Então, existe também o falar em línguas que só Deus quem compreende, os homens não entendem. Então, existe o falar em línguas, em mistério, que só Deus entende, os homens nunca vão conseguir entender. Então, naquele texto que nós acabamos de ler, em Atos capítulo 2, está claro, facilmente é entendível, que aquelas línguas que pousaram sobre aqueles discípulos não eram línguas angelicais, não eram línguas misteriosas, vamos dizer assim, espirituais, eram línguas humanas. São idiomas, né, do mundo daquela época. Correto. Mas como o pastor acabou de colocar aqui, na Bíblia Sagrada fala que existem outras línguas que são chamadas línguas misteriosas, vamos dizer assim, línguas que não são dialetos humanos, seriam dialetos espirituais ou angelicais, aonde a pessoa pode conversar com Deus, seria isso. Então existe, biblicamente falando, existe. Inclusive lá em 1 Coríntios capítulo 13, é um texto que quase todo cristão conhece, independentemente de ser evangélico ou não, que é o texto sobre o amor é o dom supremo, que Paulo fala. Lembra aquele texto que ele fala, ainda que eu fale, versículo 1, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Então aqui o apóstolo Paulo nos deixa entender claramente que existe essa língua misteriosa, uma língua de conversa entre o ser humano e Deus, algo também que é um dom espiritual, algo que é concedido por Deus. Então isso existe. Isso. Segundo, 1 Coríntios capítulo 13 aqui, é a primeira, é a citação, dessa língua dos anjos. Tem alguns teólogos que consideram que isso aqui seria só um simbolismo, que Paulo ele estaria fazendo isso aqui tipo como se fosse uma poesia. Então ele estaria falando que se eu falasse a língua dos homens e do anjo, se não tivesse amor, seria como bronze. Quer dizer, que ele estaria falando que não adiantaria ele fazer nada se ele não tivesse amor, né? Só que o texto geral, assim, o contexto tanto do capítulo 13 como do 14 e outros que citam, as línguas estranhas, como falar em mistério, como o pastor Jodeilson também falou aqui, Então nos dá a entender que essa língua dos anjos, ela existe, e ela é um dom do Espírito Santo, Tanto que antes de Atos e de 1 Coríntios, o Senhor Jesus ele já tinha falado. Ele já tinha falado em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, quando aquela passagem que fala sobre o ide, já estava falando o seguinte: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Quer dizer, Jesus ele já tinha falado que as pessoas que crescem no nome dele, os sinais acompanhariam, e um desses sinais seriam falar em novas línguas.
né? Algumas pessoas, alguns até ministérios dizem que o falar em línguas estranhas era somente aquilo que aconteceu em Atos capítulo 2, que era falar em línguas, idiomas, né, daquela época, e isso cessou. Mas isso contradiz o que Paulo disse aqui. Que Paulo ele disse que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. E a gente tem que entender que os discípulos e até mesmo Jesus, quando eles davam um exemplo, eles não davam exemplos de coisas que não existiam. Sempre quando eles iam usar parábolas, ou iriam dar exemplo de qualquer coisa, eles usavam coisas que existiam para dar aquele exemplo. Então, quando ele fala aqui sobre a língua dos homens e dos anjos, né, fala que realmente existe isso. Né? Até porque no capítulo 14, que era o que o pastor Judeísmo estava lendo, que fala sobre o falar em mistérios, né, que nós entendemos que seja essas línguas estranhas, fala aqui, seguiu o amor, no 1 Coríntios capítulo 14, seguiu o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Isso é o conselho de Paulo para a igreja de Coríntios, né? Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Aqui nesse primeiro versículo aqui, se ele fala não fala a homens, fala a Deus, como é que ele pode estar falando uma língua, um idioma mundano? Ele está falando. Ele não precisaria de mudar o idioma dele. Se ele está falando com Deus, não fala a homens, fala a Deus, ele não precisaria de mudar o idioma dele. Até porque nós cremos que Deus Deus é onisciente, ele tem todo o poder, ele sabe de tudo, ele entende tudo. Então eu não preciso falar como o senhor disse, eu não preciso falar em outro idioma para falar com Deus, né? Mas aqui tem uma coisa espiritual, né? Que fala que então não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios, né? Se ninguém o entende, isso quer dizer o quê? Que não é um idioma, porque ninguém entende, né? Se fosse, se eu estivesse falando aqui uma palavra em japonês ou chinês, poderia ser que alguns não entendessem, mas bastava pegar um tradutor, alguém que conheça a língua, e ele traduziria. Ele entenderia. Então isso mostra o quê? Que essa língua é espiritual, não é uma língua secular, não é um idioma aqui conhecido, né, falado pelos homens, né? E Paulo ele dá aqui um exemplo aqui, né, falando, seguir o amor, procurar conhecer os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Por que ele fala isso? Porque a igreja de Coríntios, como a gente já comentou até em outros vídeos, era uma igreja que dava muito problema, né, para Paulo, né? E nós cremos que a igreja de Coríntios era igual a algumas igrejas que nós vemos hoje, né? Que a igreja, o pastor está pregando ali, aí já levanta o irmão falando, assim diz o Senhor, não sei o que, blá 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 blá. Aí já chega um fazer outra coisa. Aí nessa carta de Coríntios, Paulo ele estava querendo colocar ordem na igreja, explicando para os irmãos como deveria ser o culto, como Deus usaria eles melhor, como eles seriam mais edificados espiritualmente, né? E nessa passagem que fala aqui, né, até fala o seguinte aqui no versículo 4, fala que o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então nos dá a entender o seguinte, que além dessa língua estranha, que a gente pode considerar como a língua dos anjos, dessa língua espiritual, ela existir e ela deve ser usada para a edificação daquela pessoa que fala, né? Então nós já vemos algumas práticas que a gente não deve como é que eu posso dizer? Que não deveriam ser feitas, né? Se essa língua estranha ela é usada para a minha edificação, e se a outra pessoa ela não entende,
né? Então eu não deveria, por exemplo, usar ela em alta voz, ou até mesmo no ficar meio de ali uma pregação. no meio de uma pregação. Porque a gente vê isso várias vezes. Por exemplo, a pessoa está pregando a palavra de Deus, de repente ela começa blá 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 blá, e começa a falar, e as pessoas não estão entendendo aquilo que ela está falando. E isso acontecia na igreja de Corinto. Aí começa a ficar confuso, né? Não traz edificação para a pessoa que está ouvindo, né? Por isso Paulo... Pelo contrário, traz a confusão para a mente dela. Porque às vezes é um visitante da igreja, é uma pessoa que está indo pela primeira vez e não está entendendo nada, e aquilo acaba confundindo a mente dela, como se ela estivesse participando de um lugar onde só tem doido. E está escrito aqui disso, Paulo, que o Senhor está falando, no 14:23, olha o que ele fala: se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estás loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado, e torna-se manifesto o segredo do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Então, o falar em outras línguas, como o pastor Antônio tinha colocado, edifica a pessoa. Meu exemplo, se o senhor começar a falar em outras línguas, vai edificar só o senhor, porque nós mesmos vamos entender. Agora, quando o senhor profetiza, o senhor expressa uma palavra explícita, que nós todos aqui vamos entender e compreender. Então, por isso que ele pede aqui para nós usar mais o dom de profetizar. Por quê? Porque as pessoas vão entender o que nós vamos pregar, falar, e ali vai haver o quê? A conversão, a pessoa vai se arrepender, vai ver que realmente é a palavra de Deus que está o quê? Sendo manifesta ali no coração dele. Enfim, como a palavra que diz, ele vai até mesmo se prostrar e vai adorar e dizer: Deus está no meio de nós. Só aproveitando para abrir um parêntese aqui, que vai ser tema de um outro debate, uma outra oportunidade, que esse profetizar também não é aquela confusão que a gente tem visto por aí, não. Assim diz o Senhor. Todo mundo profetizando, dizendo que Deus está falando, e no final Deus não está falando nada. Esse profetizar é num outro sentido, é num sentido bíblico, né? No sentido da palavra de Deus, que a gente vai ver numa outra oportunidade. Se hoje aqui o debate é sobre as línguas estranhas, né? Então nós aqui, amigos telespectadores aí do Facebook, amigos da Rádio Cristaminas, eu estou vendo que tem muita gente participando, a pastora Valéria vai falar agora, para a gente poder dar continuidade também. Nós estamos aqui aprendendo e aclarando dentro das Sagradas Escrituras que sim. A pergunta é: línguas estranhas, isto existe? Isto não existe? O que a Bíblia diz? Então, se tratando de línguas espirituais ou angelicais, para conversação em mistérios, vamos usar esse termo que a própria Bíblia diz, existe sim, existe. Claro, temos visto uma banalização, temos visto pessoas inventando essas línguas, falando que é Deus, que é o Espírito Santo, que é o dom de Deus que está usando ela para enganar as pessoas. Sabemos, mas aí já vai entrar outra questão chamada discernimento de espírito. É aonde o servo de Deus, ele tem que saber se aquilo ali que está falando é o Espírito Santo, é um espírito enganador, né? Ou é a pessoa louca, doida, o pastor perturbado, maluco, pirado da cabeça, querendo enganar. Mas acontece isso, porque que tem algumas denominações, algumas pessoas, não vamos nem falar denominações assim, que elas acreditam que se a pessoa não falar em línguas, ela não está bem com Deus, ela não é de Deus, ela não é batizada com o Espírito Santo, nada. Então isso acaba, de certa forma, aquela pessoa que é mais dependente da opinião dos outros, vamos falar assim, ela acaba
fazendo aquilo para ela não gerar na mente dos outros o seguinte: a pessoa vai pensar que eu não sou de Deus. Ela acaba enrolando a língua também para os outros acharem que ela é de Deus. Está cheia do Espírito Santo, é Então isso? ela começa a cantar, orar, yanai, xalai, armai, salmodiai, cantai, dançai. Eu já vi pessoa falando assim. E teve umas outras que falavam assim: começa a falar glória, 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 e aí sua língua vai embolar e vai ser a língua dos anjos falando. Quer dizer, mas isso era por quê? Pode parecer brincadeira, mas isso é realidade. Por quê? Porque a pessoa não quer ser mal vista pelos outros. Ela quer se inserir no grupo. Acaba sendo como vários grupos, né? A gente pode ir tirando do meio da igreja, né? Na sociedade, em várias camadas da sociedade, às vezes a pessoa, para se inserir no grupo, ela tem que fazer alguma coisa, né? Para mostrar que ela faz parte daquele grupinho, né? Seja nas amizades, na escola acontece muito isso. E às vezes na igreja a pessoa ela acha que para ela fazer parte daquele grupo, ela tem que fazer as mesmas práticas daquilo. Acaba se esquecendo que isso é um dom concedido por Deus, com um fim proveitoso. Deus o faz, está aqui em 1 Coríntios 12, né? 12, que fala sobre os dons, inclusive um dos dons no versículo 10, né? No versículo 10, a outra operação de milagres, a outra profecia, a outro discernimento de espíritos, a outra variedade de línguas e a outra capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente, como lhe apraz. Quer dizer que Deus concede esse dom, essa graça do falar em mistérios, como lhe apraz. Se tiver uma finalidade na vida da pessoa. Sim. Né? Se Deus ele for usar aquele dom, né, de alguma forma na vida da pessoa. Não quer dizer que a pessoa precisa começar a enrolar a língua para fazer parte do grupo ali. Senão os irmãos vão achar que eu não sou de Deus ainda, que eu não fui batizado com o Espírito Santo, que eu não tenho a presença de Deus, então deixa eu começar a me articular aqui para entrar no grupo. Até porque, né, bispo, nós entendemos, lendo aqui o Novo Testamento, que o que comprova, né, que a pessoa ela tem o Espírito Santo são os frutos do Espírito, né? Não são essas manifestações dos dons espirituais. Esses dons espirituais eles têm um caráter até mesmo ministerial, né? Para a pessoa ser usada no ministério da evangelização, né? Mas Deus, até esses dons, né, que tem variedade de dons aqui, mas Deus ele dá conforme Deus ele vê que ele vai ser útil no ministério e na evangelização. Está aqui no versículo 7 do capítulo 12, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Se não vai ter um fim proveitoso na vida da pessoa, então por que Deus concederia esse dom a ela? Deus não vai dar dons para a pessoa ficar guardando ali, só falar: não, eu sou cheio de dom. Eu sou usado por Deus, eu tenho dom daquilo outro, ela não usa nada. Né? Deus ele dá, como o Senhor disse, está aqui no versículo 11, né? Mas só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então Deus lhe dá esses dons como lhe apraz. E esse dom da variedade de línguas, né? Deus dá conforme ver que a pessoa ela vai ser usada naquilo. Deixa eu falar com os amigos aí que estão participando. Manda sua pergunta para cá. Vamos abrir agora espaço aqui para a sua participação, porque daqui a pouquinho nós vamos entrar na segunda parte do debate, batismo com o Espírito Santo. Pastora Valéria, por favor, pode falar, participação pelo WhatsApp, participação pelo Facebook. Escuta aqui agora, amigos, a participação das pessoas. Antes de falar as perguntas, vamos falar quem está participando ao vivo pelo Facebook: a Lívia Lisboa, o Van Lima, a Célia Santos, a Angélica Febrito, Lúcia Prachedes, a Zenaide Maria Santos Silva, a Mila Holanda e a Karen. E as perguntas, temos perguntas pelo WhatsApp e também pelo Facebook. Pelo WhatsApp, a Rosângela, ela pergunta:
Como poderei discernir se a pessoa está realmente tomada pelo Espírito Santo ou espírito enganador? Outra pessoa também fez a pergunta nesse mesmo sentido, que é a Tânia das Graças. Como podemos saber se a língua estranha às vezes vem de Deus? Porque sabemos que o mal também fala em línguas estranhas. Perguntas excelentes. As duas são iguais, as duas perguntas são iguais, a forma de escrever é diferente, né? Mas normalmente é sempre essa pergunta que nós ouvimos: como saber? Eu vou recorrer ao Mestre Jesus. Está lá em Mateus, é capítulo 7, que ele fala da árvore e os frutos. É no 7? Deixa eu ver aqui, eu vou recorrer ao Mestre Jesus. Quer ver o que ele fala aqui? O pastor já vai me mostrar aqui. Por favor, pastor, já localiza para mim aí, que Jesus fala sobre a árvore e os seus frutos. É 7,16. 7,16? É isso mesmo, está aqui, ó. Olha só, vamos começar a ler aqui no versículo 15, capítulo 7 de Mateus, versículo 15. Você quer saber se quem está falando é um dom concedido pelo Espírito Santo ou por um espírito maligno? Porque, meu querido, se você não sabia, lembrei do pastor Silas Malafaia agora, ô queridão, um dia eu vou ter a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente aí, de conversar, aprender um pouquinho também, né? Das coisas da palavra de Deus, que eu vejo ele como um exímio conhecedor da palavra de Deus, do texto sagrado, né? E se você não sabia, meus irmãos, o diabo, os espíritos malignos, os anjos caídos, eles estavam no céu. Então essas línguas angelicais ou celestiais, eles também falam. Eu me lembro que nós tivemos a oportunidade, pastor Antônio, de trabalhar em São Paulo juntos, numa igreja em que nós estivemos ali juntos, fazendo a obra de Deus, né, num determinado local, e eu tenho certeza que o pastor vai se lembrar, um rapaz possesso de espíritos imundos, quando se manifestava aquela legião de demônios nele, ele começava a falar em línguas estranhas. O pastor lembra disso? Começava a falar em línguas estranhas, manifestado, incorporado por demônios, né? E nós prontamente repreendíamos aquilo, porque acreditamos que ele estava nos amaldiçoando alguém, alguma coisa que nós não entendíamos. Olha aí nós voltamos naquele detalhe da pessoa às vezes até está falando em mistérios para com Deus, mas ficar só para ela, falar baixinho ou evitar ficar em público, até atrapalhando o culto e por aí vai. Por quê? Porque aquilo que a pessoa está falando ninguém está entendendo. E quando aquele rapaz manifestado, incorporado com um monte de espíritos maus, começava a falar aquelas coisas em línguas estranhas, nós repreendíamos, porque entendíamos assim: aquilo ali pode ser uma maldição que ele está lançando, e se a gente ficar calado, aquilo ali pode nos atingir. Então, o espírito maligno também pode falar em línguas estranhas. Agora, como saber? A pergunta da dona Tânia, a pergunta da dona Rosângela, nossas participantes aqui do programa, está aqui, ó, minhas irmãs, e todos os irmãos que acompanham o programa Cajado da Mulher. Não tem ninguém melhor para nos ensinar do que Jesus Cristo, o Mestre. Mateus capítulo 7, versículo 15. O título é Os Falsos Profetas. Os falsos profetas, aqueles que aparentemente estão falando em nome do Senhor, mas na verdade não estão falando em nome do Senhor. Como saber quem são eles? Acautelai-vos, tomai cuidado dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Versículo 16: pelos seus frutos os conhecereis. Pronto. Quer saber se é um dom concedido por Deus ou se é um espírito mau que está falando ali? É só observar os frutos daquela pessoa que está ali naquele momento sendo tomada por aquele dom,
sendo instrumento daquele dom. Olha os frutos da pessoa. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Então o próprio Jesus disse assim: se os frutos que a pessoa produz são maus, são ruins, não tem nada a ver com os ensinamentos de Cristo, meu filho, ela pode falar 5 horas direto em línguas estranhas, ela pode rodar, pode pular, pode fazer o que for. Se os frutos que ela produz são maus, eu já sei que ali não é o Espírito Santo, não é o dom de Deus, não é. Jesus está dizendo que não é. Aí tem gente que vai dizer: mas ô pastor Antônio, essa pessoa tem muitos frutos bons, mas um ou outro fruto dela é mau. Essa daí pode estar sendo usada por Deus? Não, segundo a palavra de Deus está dizendo aqui que a árvore boa ela não produz frutos maus, nem a árvore má produz frutos bons. É impossível. Então é necessário que a pessoa ela venha se atentar à palavra de Deus. E quem falou aqui foi o próprio Jesus. E às vezes a pessoa, mas a irmã fulaninha ela é tão bacana, o pregador ali é tão legal, a pessoa é tão bacaninha, né? Mas se ela vê que a pessoa tem frutos ruins, né? Então ela não está fazendo aquilo da parte de Deus, né? Mas isso é aquela questão que a gente está falando da igreja de Coríntios, né? Da igreja de Corinto, né? É uma bagunça tão grande que havia naquela época. Infelizmente ela está havendo atualmente, né? Às vezes a pessoa ela vê a pessoa manifestada ali com o espírito imundo, aí o espírito sai dela, aí daqui a pouco ela começa a rodear e falar em línguas, o espírito já entrou. E falar ali que está dando o recado da parte de Deus para fulano, para ciclano. Aí no próximo culto acontece a mesma coisa, ela manifesta, aí o espírito volta de novo. Aí volta de novo. É quase um hotel, sai de novo. É quase um hotel. Entrou no quarto, amanhã desocupa o quarto, vem outro, ocupa o quarto, é assim. E a gente tem que entender, né, até algo que o Senhor estava pregando aí em cultos passados, né, que o Espírito Santo ele não é assim. O Espírito Santo ele é santo, ele é puro, né? Ele, para habitar no corpo, na vida da pessoa, a pessoa tem que ser liberta. E a partir do momento que a pessoa é liberta, o Espírito Santo habita na vida dela, o espírito mau, os demônios não conseguem mais entrar novamente, né? Se a pessoa se manter a vida dela reta com Deus, né? Então não tem esse vai e vem, né? Mas infelizmente as pessoas veem isso, né, nos tempos que elas vão e acham que isso é normal e que aquela pessoa está sendo usada ali, está falando em línguas, mas ela está até falando em línguas, mas a origem daquilo ali não vem de Deus não. Está aqui, ó. Jesus falou. Aqui também, bispo, quando o apóstolo Paulo e o Silas foram pregar, se não estiver enganado, Paulo em Filipos, né? Saiu uma jovem que era adivinhadora. O espírito dela era imundo e ela adivinhava. Só que dava lucro àqueles as pessoas, o qual não tinha ela ali. É tão tal que o apóstolo Paulo se revoltou contra aquele espírito que estava nela e repreendeu e disse: sai dela em nome de Jesus. E ela foi curada na hora. Ou seja, ali era o espírito demoníaco que usava aquela jovem para dar lucro os senhores que, enfim, ali cuidava dela. Então, olha só, o espírito mau ele é capaz de seduzir mesmo. Se a pessoa não tiver aquele dom lá que o Senhor falou, lá no 1 Coríntios capítulo... Discernimento. O discernimento, justamente. A pessoa tem que buscar
é pelo Espírito de Deus o dom do discernimento, porque o apóstolo João também falou, maior é aquele que está em nós do que os que está neles. Estava falando dos falsos profetas lá também, para ninguém deixar ser enganado por eles. Por quê? Porque maior é a presença do Espírito de Deus que está na gente, para mostrar que a pessoa está com o espírito do erro, enganador, enfim, é maior que está em nós do que o que está neles, para nós não nos deixar ser enganados. Ele falou isso lá no apóstolo João também. Tem mais participação aí de pessoas conosco? Você pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp, prefixo 61 982 61 8379. 61 982 61 8379. Ou você pode mandar também pelo Facebook. Eu tenho certeza aqui que essa pergunta da dona Rosângela, também da dona Tânia, foi claramente esclarecida pelo Senhor Jesus Cristo em Mateus 7, né? A partir do versículo 16. Foi isso? Tem mais pessoas participando conosco aí, porque nós vamos já mudar o tema aqui, que nós vamos para o batismo com o Espírito Santo, que também vai ser muito interessante, vai surpreender muitas pessoas. A Cristane Aguiar pelo Facebook, ela deixa sua pergunta. O derramamento do Espírito Santo aconteceu desde Atos, certo? O derramamento já é o tema do Espírito Santo, né? Nós já vamos responder a Cristane, né? Deixa eu só finalizar aqui a parte das línguas estranhas, que eu creio que ficou respondido aqui o nosso propósito de hoje. Se isto existe, se não existe, correto? Se existe, se não existe, e o que a Bíblia diz. Então nós entendemos aqui que a Bíblia fala tanto de línguas humanas, como fala de línguas celestiais, correto? Ou angelicais, não é isso mesmo? E a Bíblia também, ela nos mostra claramente que deve haver um discernimento por parte da pessoa que recebe esse dom, porque aquilo é para edificar ela. Se ela não sabe interpretar, está aqui para finalizar aqui, 1 Coríntios 14, versículo 26, olha o que Paulo diz. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reúnes, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e se não vira uma bagunça, e todo mundo vai achar que essa pessoa está louca, não é isso? Você não tem quem interprete, né? A pessoa que ela se controle, né? E fale ali baixo com Deus, porque é para edificação dela, né? Se houver alguém interpretando, se tiver alguém que tem esse dom de interpretação de línguas, aí sim vai ser algo para edificar os outros, né? Mas se não tiver essa pessoa que interpreta, aqui fala no versículo 32 que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão e sim de paz. Isso quer dizer o seguinte, que a pessoa não tem um controle, né? Se ela fala em línguas, ela pode não entender o que ela está falando, mas ela tem o controle de parar de falar mais baixo, para não atrapalhar a comunhão dos outros, né? Porque se a pessoa, se não tem esse intérprete, ela na verdade ela está atrapalhando as pessoas a orar, né? Porque ela começa e a pessoa ali está do lado ali, ela já não consegue se concentrar na oração que ela está fazendo. Então é necessário que a pessoa ela tenha esse discernimento. Ah, mas é porque vocês não fazem isso, que vocês têm outro costume, a minha igreja é assim. Nós estamos falando segundo o apóstolo Paulo, ele usado pelo Espírito Santo, ele aconselhou aquela igreja, né? Então é necessário que a pessoa ela venha ouvir o conselho que está na Bíblia Sagrada, entendeu? Não é o costume da igreja A, da igreja B, da igreja C. É o que o Espírito Santo está nos aconselhando para manter a ordem do culto, né? E ele também fala aqui no próprio capítulo 14, ao versículo 18: dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Só que aí dá um conselho: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento,
para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então, aqui ele fala aqui no capítulo 14 de Coríntios, versículo 19, né? Que ele prefere falar 5 palavras na igreja que as pessoas entendam e compreendam, do que falar 10.000 palavras em outras línguas que as pessoas não entendam. Por quê? Porque não edifica as pessoas, né? Então aqui ele deixou bem claro que o dom de profecia é superior ao de línguas. Então, no meu entendimento aqui, da base na Bíblia, é que nós temos que usar o dom de profecia, porque edifica, as pessoas entendem, compreendem. Mas lembrando, o dom de falar em línguas e mistério é bíblico também. Então vamos partir para a próxima parte aqui do nosso debate de hoje, porque daqui a pouco vamos finalizar. Tenho certeza que o conhecimento desse debate está enriquecendo a cada um dos amigos ouvintes, né? O que nós temos aprendido aqui, e vai fortalecer a sua fé cada dia mais como um servo de Deus. Vamos para a segunda parte do debate: batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo só acontece depois do batismo nas águas? Pode acontecer antes do batismo nas águas ou não acontece? Ou não acontece? Foi a nossa outra pergunta. Já abordamos aqui no início desse debate que algumas pessoas evangélicas, normalmente tradicionais ou históricos, de igrejas tradicionais ou históricas, não acreditam nesta questão do batismo no Espírito Santo. Para eles, isso só aconteceu no tempo apostólico e isso não acontece hoje em dia mais. Correto? Para os evangélicos pentecostais, neopentecostais e os católicos carismáticos, eles afirmam essa questão do batismo no Espírito Santo. Para abrir aqui essa segunda parte do debate, eu quero ir lá em Mateus, capítulo 3, versículo 16. Mateus 3,16. Diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, quando Jesus foi batizado por João Batista. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Então a vinda do Espírito Santo é relatada aqui, em primeiro lugar, vamos dizer assim, esse batismo no Espírito Santo, vamos dizer, o derramamento no Espírito Santo, é relatado pela primeira vez aqui em Mateus 3,16. Até porque, né, bispo, às vezes é necessário explicar que no Antigo Testamento não era feito o batismo com o Espírito Santo dessa forma, né? Deus ele derramava o Espírito Santo de uma forma até mesmo temporária sobre algumas pessoas que ele queria usar. E o termo não era nem usado Espírito Santo, era o Espírito de Deus. Espírito do Senhor. Que aí nós já respondemos a pergunta aqui da irmã. Se a pergunta dela foi exatamente sobre isso, não foi? Se o derramamento do Espírito Santo aconteceu desde Atos. Desde Atos, né? Nós sabemos que existe a participação da presença do Espírito do Senhor, do Espírito de Deus, em algumas situações, em pessoas no Antigo Testamento. Mas esse derramamento do Espírito Santo, poderíamos dizer então que não nasceu em Atos, já aconteceu aqui em Mateus, capítulo 3, versículo 16, logo após que Jesus Cristo foi batizado nas águas, veio sobre ele o Espírito Santo, né? Quando nós falamos sobre apóstolos, discípulos de Cristo, aí sim, a partir de Atos capítulo 2, seria isso, né? Sim. Apesar, né, que João no capítulo 20, né, João capítulo 20 no versículo 21, fala sobre uma ocasião em que o Senhor Jesus ele soprou o Espírito Santo sobre os apóstolos, os discípulos, né?
Mas aquilo já foi algo temporário para que eles se mantivessem firmes até Atos capítulo 2. Né? Aqui em João, capítulo 20, versículo 21, diz assim, ó: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados; se lhes retiveres, são retidos. Isso aqui foi, vamos dizer, um sopro do Espírito que o Senhor Jesus fez temporariamente até que chegasse nessa época de Atos capítulo 2, porque por causa das perseguições e das lutas, que os apóstolos e os outros discípulos estavam enfrentando, devido à fé deles, se eles não tivessem o Espírito Santo, eles não teriam suportado, esperar a promessa até chegar na ocasião que é relatada em Atos capítulo 2. Mas vamos lá no cerne da nossa pergunta. O cerne da nossa pergunta é: o batismo no Espírito Santo pode acontecer antes do batismo nas águas, só depois do batismo nas águas, ou não acontece? Então esse não acontece já foi eliminado, porque nós estamos aqui vendo claramente, à luz da Bíblia, que acontece. Existe o batismo no Espírito Santo. Aqui em Atos capítulo 1, versículo 3, Atos capítulo 1, versículo 3, olha o que aconteceu. Isso aqui depois que Jesus morreu, ressuscitou, os apóstolos estavam reunidos e tal, meio assim, meio aflitos, não sei, meio se sentindo sozinhos, meio sem direção. Olha o que aconteceu aqui em Atos capítulo 1, versículo 3. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Jesus aqui se apresentou vivo para os apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água. João, na verdade, batizou com água. Lembrando que os discípulos de Jesus eram de Jesus. Tinham alguns dos discípulos de Jesus que já seguiam João, outros não. Mateus não seguia João. Pelo que tudo indica, Mateus era um coletor de impostos e estava ali trabalhando na vida dele, não tinha nada a ver com João. Alguns seguiam João, outros não. Então Jesus fala assim: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então nós entendemos que tinham discípulos de Jesus que tinham sido batizados nas águas lá com João, e outros não tinham sido batizados lá com João. Podemos entender desta maneira? Continuando, diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Então nós entendemos aqui que Jesus priorizou aqui, neste contexto que nós acabamos de ler, o batismo no Espírito Santo. Ele não se aprofundou muito no batismo nas águas. Ele diz que João batizava com água, mas agora os discípulos de Jesus receberiam o Espírito Santo. Eu estou fazendo essa abordagem porque agora nós vamos entrar em duas questões. Primeiro, Pedro afirma que é necessário primeiro haver o batismo nas águas, e depois nós vamos ver uma outra situação onde não existe essa prerrogativa.
Lá em Atos capítulo 2, no versículo 37, olha o que Pedro fala. Ouviu 3.000 batizados, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, nesse texto aqui, nesse entendimento, Pedro deixa claro, na maneira de ver dele, que era necessário primeiro o batismo nas águas, para depois haver o batismo no Espírito Santo, não é isso? Isso, deixou claramente aqui, né? Até porque é o que eles viveram, né? Vamos dizer assim, né? Porque nós vimos aí que Jesus primeiro foi batizado nas águas, depois do Espírito Santo, e aqueles seguidores de Jesus e os próprios apóstolos, eles já tinham sido batizados, né? Alguns ali no ministério de Jesus, como o senhor falou, outros no ministério de João, mas eles foram batizados nas águas antes, né? Então ele estava falando aqui, vamos dizer assim, do que ele aprendeu e da experiência pessoal dele. Tipo assim, eu aprendi desse jeito, então eu acredito que tem que ser desse jeito, vai ser sempre assim. É como se fosse uma escola, onde você aprende algo de um professor e só leva aquilo para frente. Seria isso. Porém, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44, a Bíblia fala que Pedro foi à casa de um homem chamado Cornélio, que não era um judeu, e Pedro deixa isso claro, o judeu tinha muito isso de não misturar com outros povos, os outros povos não eram dignos de receber o reino de Deus, não eram dignos da salvação, e por aí vai, e tal. O judeu entendia assim. Até o próprio Pedro fala aqui no versículo 27, né, falando com Cornélio, falando com ele, entrou encontrando muitos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Então deixou claro. E aquele povo então não tinha um conhecimento profundo das coisas de Deus. E olha o que aconteceu no versículo 44. Pedro estava ali pregando para Cornélio e para as convidadas que estavam ali, outras pessoas, e diz assim, o título da mensagem: o Espírito Santo desce sobre os gentios. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas. Aí eu falar em línguas novamente aí, e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Olha a pergunta de Pedro: será que alguém que já recebeu o Espírito Santo vai recusar o batismo nas águas? Então quer dizer que o Espírito Santo veio antes do batismo nas águas. E olha o que aconteceu: e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Olha que coisa tremenda. A maioria das pessoas que estão ouvindo agora, talvez todas as pessoas que estão ouvindo agora, nunca tinham ouvido falar que é possível uma pessoa ser batizada no Espírito Santo antes de ser batizada nas águas. E é porque muitos pregadores, eles também se fortalecem naquela palavra lá de João capítulo 3, onde o Senhor lhe falava para Nicodemos que ele tinha que nascer da água e do Espírito. Então ali eles interpretam que ali era quando a pessoa tinha que batizar da água, ou seja, Nicodemos, né? Mas ali não é nem a água, o batismo das águas que Jesus está falando, como foi pregado, né? Jesus estava falando da própria palavra que é os ensinamentos dele. Então, muitas pessoas ainda não tinham ouvido falar isso, e agora está tendo essa revelação, através do Senhor lendo aqui,
Só que a pessoa recebe o Espírito Santo, sim, antes do batismo nas águas. Agora, se não vai depender também como que ela vai estar com Deus. Porque esses daqui receberam o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas, por quê? Porque eles aceitaram o que o apóstolo Pedro pregou para eles, o que o apóstolo Pedro ensinou para eles. Mas para o Espírito Santo às vezes permanecer, tem que haver o quê? Haver uma mudança na pessoa. O novo nascimento, que é o significado do batismo nas águas. Que é o nascer aceitando a essência de Jesus Cristo, os ensinamentos, da obra de Cristo nela. Se ela não fizer isso, ainda que ela batize nas águas, o Espírito Santo não vai permanecer. Para haver uma permanência do Espírito Santo na pessoa, né, ela tem que ter um nascimento novo. Aí a pessoa fala, como que eu posso saber que eu tenho o Espírito Santo? Aí nós temos aqui várias essências da Bíblia para colocar, como o pastor Antônio falou, os frutos do Espírito A árvore é Santo. conhecida pelos frutos. Justamente. E também em Romanos 8, versículo 9, é importante frisar que tem uma palavra que está escrita lá em Romanos 8, 9, que o apóstolo Paulo, usado por Deus, quando ele estava pregando na igreja, ele falou no capítulo 9, aliás, no capítulo 8, versículo 9, ele chegou a dizer assim, ó: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Aí ele fala, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Agora o que ele frisa? E se alguém, você aí, ó, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha a importância da pessoa ser selado com o Espírito de Deus. Eu já vi até uma pregação do senhor aqui a respeito da pessoa que tem um selo de Deus, que é o que testifica entre ela e Deus que ela é de Deus. Porque assim como, por exemplo, o Senhor tem sua filha, o que testifica ela, a filha do Senhor? O sangue, né? Então a mesma coisa, nós com Deus é o Espírito do Senhor que nos sela, que testifica que nós somos de Deus. Isso vale também para os falsos ensinadores. Aquilo que não é selado com o Espírito do Senhor, esse tal não é dele. Ele pode fazer o que for, mas se ele não tem o Espírito de Deus, não é selado com ele, esse tal não é dele. Mas, voltando agora para o contexto aqui do Atos capítulo 10, né, que fala sobre o batismo no Espírito Santo feito ao centurião Cornélio, aos familiares, amigos deles, a gente pode também verificar que Deus ele teve um propósito naquilo, né? Porque, como nós já dissemos, Deus ele faz tudo com um propósito. Por que Deus ele batizou Cornélio, os familiares, amigos deles que estavam ali, com o Espírito Santo primeiro? Né? Se nós vemos aqui antes, alguns versículos antes, nós vamos ver o seguinte, que Deus ele até falou em visão para Pedro primeiro, porque Pedro também era resistente a pregar para os gentios. O preconceito que Pedro falou aqui no versículo 27, que é proibido um judeu falar com o gentio, o próprio Pedro ainda carregava esse preconceito, ele carregava essa dúvida, será que eu falo, não falo? Então Deus aqui no versículo 9, Atos capítulo 10, versículo 9, Deus ele faz Pedro ter uma visão de animais impuros descendo do céu, e fala ali para Pedro comer. Pedro fala que ele nunca comeu aqueles animais impuros, ele não comeria daquilo, mas essa visão era justamente Deus falando, ó, você tem que pregar para aquelas pessoas que você considera impura também, aquelas pessoas que não são judeus. Então quando veio o mensageiro ali de Cornélio até Pedro, né, chamar Pedro para ir pregar, Pedro entendeu que aquilo era uma mensagem de Deus e Pedro foi. Né? E mesmo durante aquela pregação, talvez ainda houvesse no coração de Pedro aquela dúvida, será que eu levo eles para serem batizados nas águas? Será que não? Aí foi naquele momento Deus batizou com o Espírito Santo. Aí não teve dúvida, né? Aí ele até fala, como é que eu vou recusar batizar eles nas águas se eles já têm o Espírito Santo? Mas a gente pode ver que até na sequência do versículo, depois disso ainda Pedro teve que ir lá prestar conta para os apóstolos. Eles chegaram aqui por causa da questão doutrinal deles, né? Da questão da pregação para os gentios, né? Até na sequência fala aqui no capítulo 11, a defesa de Pedro.
chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, quer dizer, os judeus, o arguíram dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Aí Pedro teve que se defender e falou tudo o que aconteceu. Então eles entenderam que a pregação, que a palavra de Deus era para os gentios também, Mas nós vemos, voltando para o nosso debate, voltando para tudo que nós estamos discutindo, nós vemos que Deus ele fez com que houvesse aquele batismo com o Espírito Santo antes das águas, fez sim, mas tinha um propósito específico de Deus ali. Sim, mas a questão do cerne do debate pode acontecer o batismo no Espírito Santo antes do batismo nas águas? Não pode acontecer, ou o batismo no Espírito Santo não existe? Nós vimos na Bíblia que o batismo no Espírito Santo existe, vimos na Bíblia que ele acontece após o batismo nas águas, e vimos na Bíblia também que pode acontecer antes do batismo nas águas. Isso. Respondendo à pergunta que foi proposta no debate, pode acontecer antes do batismo nas águas. Claro que entendemos que existe um propósito de Deus naquilo dali, para não virar uma bagunça também. A gente tem que, vamos colocar assim, como o primeiro exemplo principal seria o batismo de Jesus, que foi o batismo nas águas do Espírito Santo, mas isso não quer dizer que a pessoa não possa ser batizada antes do Espírito Santo. Só que Deus ele tem um propósito, assim, acontece com todos. E também não estamos aqui desfazendo da questão do batismo das águas, não estamos aqui diminuindo a necessidade, não, pelo contrário, como o pastor Jodeilson colocou aqui, a necessidade do batismo nas águas é para que a pessoa ali verdadeiramente esteja mortificando o seu velho homem, para que venha nascer uma nova criatura, um novo ser, um discípulo de Cristo. Ela não é isso? confessa ali o seu arrependimento da sua vida errada e afirma ali a sua crença em Deus que está uma vida com Deus. Tem até em alguns versículos que a Bíblia fala, como o apóstolo Paulo também, ali ele recebeu, acho que não estiver enganado, é o Ananias, em Atos, no capítulo 9, dá-se a entender que ele recebeu também o Espírito Santo. Claro que a Bíblia não deixa bem claro, mas dá-se a entender que ele recebeu antes de passar pelas águas, porque quando o Ananias chegou nele, aqui no apóstolo Paulo, vou até ler aqui esse versículo rapidinho aqui, a conversão de Saulo, está em Atos capítulo 9, versículo 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, pôs sobre ele as mãos, ou seja, sobre o apóstolo Paulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Então dá a entender que ele recebeu ali na hora da imposição de mão o Espírito Santo, mas só que em seguida também, o mesmo aqui que impôs as mãos nele, o Ananias, deu ordem para ele batizar e ainda disse: agora o que te falta? Desce as águas e lava dos teus pecados. Então é uma purificação, ou seja, é uma limpeza, novo nascimento. Então, respondendo a nossa pergunta, o batismo no Espírito Santo pode acontecer antes do batismo das águas. Com certeza. Também acontece depois do batismo nas águas. Sim, senhor. E o batismo no Espírito Santo é uma realidade. Ele não existiu apenas na época apostólica. Ele existe hoje e até o final dos dias. Sim, senhor. E eu vou só fazer aquela colocação, bispo, rapidinho aqui em Atos dos Apóstolos. Teve até uma moça aí que fez aí uma pergunta. Então deixa a gente ir lá nas perguntas. Tem participação aí das pessoas? Para finalizar aqui o nosso debate de hoje, pessoas que estão participando conosco, fez alguma pergunta sobre esse assunto, para a gente poder finalizar o debate de hoje. Pergunta no momento a gente não tem, mas tem as pessoas que estão participando do Facebook, que é a Célia Ferreira, a Lívia Lisboa, Angelita Santana e a Vani Eliette. Pode falar então, pastor, pode fazer. Então, a respeito do derramamento do Espírito Santo, lá em Atos 2, onde os apóstolos começaram a falar em línguas, ali já é uma promessa que foi dada por Deus ao profeta Joel quando falou para o povo, que está no capítulo 2
de Joel, versículo 28, está lá, o derramamento do Espírito Santo. E ele fala assim: e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aí Deus vai lá explicando, através do profeta Joel: os vossos jovens vão ter visões, os velhos vão sonhar. Como aqui o pastor Antônio no início aqui do programa falou, o derramamento do Espírito Santo sobre todas as pessoas, sem distinção, veio existir aqui a partir de Atos dos Apóstolos. Foi o cumprimento daquela palavra que Deus tinha dado para o profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Aí é o Espírito Santo derramado sem distinção, ou seja, sobre todos aqueles que aceitam Jesus e que faz por onde o Espírito Santo vem sobre ele. Então, meus irmãos, pelo horário, eu acredito que nós conseguimos aqui responder o que nos foi proposto sobre línguas estranhas e sobre o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Essas pessoas que acompanharam conosco podem estar compartilhando o vídeo e também podem participar após finalizarmos esse vídeo, mandando perguntas que nós, na medida do possível, iremos respondê-las. Não é isso? E você pode também propor um novo tema para segunda-feira que vem, né? Se você tem um tema aí, algum assunto que você tem alguma dúvida, né? Da sua vida espiritual, ou assuntos que você vê que não são abordados no púlpito, mas que você queria, né? Que fosse tirado as suas dúvidas, você pode propor aí, pode escrever nos nossos comentários, ou pode mandar através do WhatsApp também, que nós vamos abordar esse tema também. Quero agradecer a todos que participaram conosco, pastor Antônio, pastor Jodeilson, amigos aí do Facebook, amigos da Rádio Cristã Minas. Quero fazer aqui uma pequena oração para finalizarmos. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos a presença do Espírito Santo conosco aqui nesse debate, nos dando conhecimento, sabedoria, discernimento e direção para podermos falar desses assuntos e ajudar esta pessoa que participa conosco a crescer em sabedoria, em conhecimento, em graça, e que o teu amor se multiplique no coração de cada uma dessas pessoas, que haja salvação, transformação, libertação, prosperidade e paz. Que esse programa, Pai, o Cajado da Muleira, seja um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar vidas e salvar muitas almas. Faça, Senhor, este programa ser como uma flor que perfuma um jardim. Meu Deus, que esse programa seja um instrumento para levar o bom perfume de Cristo, a palavra de Deus, a toda criatura. Nós entregamos nas tuas mãos, entregamos as pessoas que participaram e que vão assistir esse debate nas tuas mãos, e cremos na resposta e na vitória que vem do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Obrigado, meus irmãos, pela participação. Obrigados, amigos telespectadores do Facebook, da Rádio Comunidade Cristã Minas. Esteja conosco nessa terça-feira profética, que vai ser uma bênção. Deus abençoe a todos, um grande abraço e a paz do Senhor Jesus.